Queridos irmãos e irmãs, hoje o tema que nos toca comentar é a Eucaristia e a Igreja. No ano de 2005, o Santo Padre, o Papa São João Paulo II, publicou uma carta encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia. A primeira frase da encíclica era justamente essa: a Igreja vive da Eucaristia. Ecclesia de Eucaristia vivit. A Igreja vive da Eucaristia. Essa expressão pode soar um pouco teórica, quase poética. Mas, de fato, não é assim. Por várias razões. A primeira delas, eu diria que é propriamente histórica. Os protestantes vivem dizendo que a fé está baseada só na Escritura. Porém, a verdade é que as Sagradas Escrituras surgiram da Igreja. E não foi a Igreja que surgiu das Sagradas Escrituras. Os apóstolos, assim que o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, receberam o Espírito Santo, e São Lucas nos diz nos Atos dos Apóstolos que eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na fração do pão. Entendendo-se por fração do pão a Eucaristia. E de fato, era assim. Os apóstolos tomavam as Escrituras do Velho Testamento, comentavam-nas a partir de Jesus, como aparece em Atos, no capítulo 8. Anunciavam Jesus a partir de cada versículo do Velho Testamento, das histórias dos patriarcas, dos juízes, dos reis, dos profetas. Mas em toda a história da Igreja, o que nós iremos encontrar não são púlpitos com a Bíblia. O que nós iremos encontrar são altares, aonde os cristãos celebravam a Eucaristia. Em todos os lugares, em todos os tempos, o elo que nos comunica com todas as gerações de cristãos é a Sagrada Eucaristia. Ou seja, no Oriente e no Ocidente, todas as igrejas apostólicas se caracterizam pela celebração do santo sacrifício de Nosso Senhor. Aliás, o cânon das Escrituras foi definido muito tardiamente pela Igreja e, quando a Igreja o definiu, um dos critérios foi: quais eram os textos lidos na Eucaristia? Os textos lidos na Igreja, os textos ensinados na Igreja, se tornaram canônicos porque justamente remontam a essa grande tradição. Sempre em torno do altar. Portanto, quando nós falamos sobre a sagrada tradição, que é uma das fontes da fé, nós não estamos falando de algo abstrato. Nós não estamos falando de uma espécie de dizeres que foram passando de boca a ouvido, geração após geração. Apenas. Nós estamos falando de um elemento concreto,
E este elemento concreto é a celebração da Eucaristia, que nosso Senhor mandou celebrar em sua memória. Na noite em que ele foi traído, ele não disse: olha, eu quero que vocês se reúnam para partilhar a palavra, para vocês fazerem louvores, ou para vocês orarem uns pelos outros. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Fazei isto para celebrar a minha memória. Isto o quê? Aquilo que ele mesmo fez. Ele fez com que o pão se tornasse seu corpo, que o vinho se tornasse o seu sangue. Ele, consagrando separadamente pão e vinho, assim estava sacramentalmente antecipando a sua paixão, que ele iria celebrar cruentamente no dia seguinte. E São Paulo dirá, no escrito mais antigo do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Coríntios, que todas as vezes que nós comemos o pão, bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E ele começa esse relato dizendo: Tradidi quod acepi. Eu vos transmito aquilo que eu recebi. Eu vos transmito, tradidi. Está na raiz da palavra tradição. Eu vos transmito o que eu mesmo recebi. Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão, etc. Ou seja, o elemento principal da tradição é a Eucaristia. E é na Eucaristia que nós temos o elemento estruturante da igreja através do sacerdócio ministerial. Por quê? Jesus, quando instituiu este sacramento, instituiu o sacerdócio. Instituiu a capacidade de reproduzi-lo até o fim dos tempos, entregando aos seus apóstolos. Ou seja, não existe Eucaristia sem sacerdócio. E não existe sacerdócio senão para a celebração da Eucaristia. Vejam que impressionante. O autor da carta aos Hebreus diz que todo o pontífice, todo o sacerdote é retirado do meio dos homens para oferecer dons e sacrifícios. A palavra sacrifício em latim se diz hóstia. E é daí que surgiu o aforisma sacerdos pro hostia. O sacerdote é para o sacrifício. Nasceu aí da carta aos Hebreus. O sacerdócio existe para a celebração do sacrifício, da missa. Esta é, digamos assim, a atividade essencial do sacerdócio. Oferecer a Deus o santo sacrifício da missa. E isso tem tudo a ver com a Sagrada Escritura. Quando nós vamos ao Velho Testamento, o que nós encontramos? Nós encontramos o Templo de Jerusalém e os sacerdotes no templo oferecendo sacrifícios. Os sacerdotes que remontam à linhagem de Arão, segundo as Escrituras. Os sacerdotes que foram instituídos por Deus nos dias de Moisés. A Escritura diz que Moisés copiou aquilo que viu dos céus. Ou seja, o ofício sacerdotal desempenhado no Templo de Jerusalém
foi instituído pelo próprio Deus. Como o quê? Como uma imagem do sacrifício de Nosso Senhor. A carta aos Hebreus explora essa ideia de maneira esplendorosa, quando diz que todos esses sacrifícios eram imagem, eram figura. Quando diz que Cristo entrou no Santo dos Santos, isto é, nos céus, não com sangue de bodes e carneiros, mas ele abriu-nos um caminho novo e vivo pelo seu sangue, apresentando ao Pai o seu sacrifício pelo Espírito Eterno. Jesus é o sumo sacerdote. Ele apresentou o único sacrifício agradável a Deus Pai. É por isso que o profeta Amós depois dirá que será oferecido ao Senhor um sacrifício do nascer ao pôr do sol. Em toda a terra este sacrifício será oferecido. Por quê? O sacrifício da missa não é outro sacrifício que o de Jesus Cristo. É o mesmo sacrifício da cruz, que sacramentalmente nós celebramos sobre os nossos altares. Na Santa Ceia, Jesus antecipou o sacrifício da cruz. E em cada missa, por assim dizer, Jesus posticipou o seu sacrifício. O sacrifício de Cristo se estende até o fim dos tempos, no santo sacrifício do altar, no santo sacrifício da missa. Agora, é muito interessante que nós olhamos para o Velho Testamento, nós temos uma religião sacrificial. Nós olhamos para o Novo Testamento, nós também temos uma religião sacrificial, que é o catolicismo. Mas quando nós olhamos para as igrejas protestantes, nós não temos ali uma religião sacrificial. O que nós temos é apenas uma imitação da sinagoga judaica, aonde não se oferecia sacrifícios. O rabino ensina a palavra de Deus e ora com o povo. O sheik ensina o Alcorão e ora com o povo. E o pastor ensina a Bíblia e ora com o povo. Cadê o sacrifício? Onde está o sacramento? Onde está a celebração do sacrifício de Cristo? Ou seja, a religião do Novo Testamento, em continuidade com a religião do Velho Testamento e ao mesmo tempo em descontinuidade, porque é um novo sacerdócio, um novo sacrifício, uma nova lei, um novo testamento, gira em torno do sacerdócio e do sacrifício. É claro que todos os fiéis são sacerdotes pelo sacerdócio comum do batismo, ou seja, todos podem participar da Santa Missa. Todos podem, de algum modo, se associar ao sacrifício celebrado no altar. Mas o sacerdócio ministerial, essa semente que Cristo plantou na noite em que ele foi traído e que chega até os nossos dias em cada sacerdote. Isso é tão maravilhoso, queridos irmãos, que quando nós falamos que a Igreja Católica é apostólica, o que nós estamos dizendo é que há um fio condutor que vai de cada sacerdote até diretamente Jesus Cristo. Numa sucessão ininterrupta. Numa sucessão ininterrupta de imposição de mãos. Ou seja, desde Cristo até os nossos dias, os apóstolos foram instituindo sacerdotes no grau do episcopado, no grau do presbiterado, sacerdotes, e estes foram instituindo outros sacerdotes até os nossos dias. Por quê? A igreja não pode ficar sem essa perpetuação do sacrifício de Cristo, realizada de modo concreto sobre o altar
que nos permite ter comunhão com Deus, comungando o seu corpo e o seu sangue. E isso não se dá apenas de maneira institucional. Os fiéis cristãos sempre reconheceram seus sacerdotes na celebração da Santa Missa. Ou seja, ordenados para celebrar, por todos os lados, os fiéis puderam identificar sempre essa mesma cadeia apostólica que remonta até Cristo. Ou seja, a Eucaristia não é apenas uma doutrina da igreja. Eu acho até interessante porque, às vezes, perguntam a algum protestante se ele acredita na doutrina da transubstanciação, ou seja, que o pão se converte no corpo de Cristo e que o vinho se converte no sangue de Cristo. Eles respondem que não, mas mesmo que respondessem que sim, isso não poderia acontecer entre eles, uma vez que eles não possuem o sacerdócio ministerial. A Eucaristia depende do sacerdócio. E o sacerdócio existe para a celebração da Eucaristia. Assim, a apostolicidade da igreja se verifica de maneira perene, desde Cristo até o final dos tempos. Mas não para por aí? A celebração da Eucaristia, além de ser um sinal de catolicidade, porque por onde a igreja se instalou, ali se instalou o sacerdócio. Ali se instalou o sacrifício da missa. Além disso, ela é sinal de apostolicidade, porque na missa nós temos em exercício o mundo sacerdotal de Cristo, que foi entregue geração após geração, mas também ela se mostra na sua unidade. Por quê? Todos nós comungamos do mesmo Cristo. Todos nós bebemos o mesmo sangue de Cristo. E é lindo saber isso, que Nosso Senhor está inteiramente tanto no pão quanto no vinho, mas está no pão em razão de corpo, embora totalmente, e está no vinho em razão de sangue totalmente, de tal modo que já não existe mais pão e vinho, mas apenas o seu corpo e o seu sangue, que quando nós comungamos, ou quando nós partilhamos a hóstia, como diz uma antiga oração da Igreja Oriental, o Cordeiro de Deus é partido, mas não dividido, consumido, mas nunca comido. Ou seja, todos nós somos verdadeiramente um em Cristo quando comungamos. São Paulo diz na carta aos Coríntios que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Assim, todos nós, quando comungamos, nos tornamos um só espírito com Jesus, e nós podemos dizer que todos nós nos tornamos um só espírito entre nós em Cristo. Aí se realiza a unidade da igreja. Uma unidade que se manifesta na diversidade das línguas, dos ritos, das expressões litúrgicas. É impressionante que aonde quer que um católico esteja, ele sempre vai estar em casa se ele encontrar uma igreja católica. Pode ser no Japão, pode ser na Indonésia, pode ser na China perseguida, pode ser no lugar mais distante do mundo. Ainda que eu não entenda nada do que está se dizendo ali, eu sei que o sacrifício da missa está sendo celebrado. E quando o sacerdote eleva o pão, quando o sacerdote eleva o cálice,
é Cristo mesmo que está ali. Em qualquer lugar do mundo, um católico sempre está em casa. Isso deveria encher o nosso coração de uma santa alegria. Porque a Eucaristia revela a unidade da igreja. Revela que a igreja dispersa por toda a terra é uma só, em torno da mesma fé, em torno dos mesmos sacramentos e em torno dos mesmos sacerdotes. Todos sob a obediência de um único pastor, de uma única cabeça visível. Hoje fala-se tanto de unidade, mas não pode haver unidade verdadeira sem a Eucaristia, assim como não se pode partilhar a Eucaristia sem que haja uma unidade verdadeira. A Eucaristia nasce da fé e é o mistério da fé. Nesse sentido, por exemplo, se chega aqui um protestante e quer comungar, eu preciso dizer a ele, não pode. Se você quiser receber a comunhão, você precisa se tornar católico. Porque é necessário que você tenha a mesma fé. É necessário que você creia comigo na mesma doutrina que foi deixada pelos apóstolos. Não pode haver uma unidade fingida, em que você crê numa coisa, eu creio em outra, você segue uma coisa, eu sigo outra, mas aí nós nos encontramos no altar e está tudo resolvido. Não, isso não é a Igreja de Cristo. Existem comunhões eclesiais, por exemplo, a comunhão anglicana, que tem uma pluralidade de doutrinas dentro dela. Então, tem anglicano que acredita na transubstanciação, anglicano que acredita na consubstanciação, anglicano que acredita na transsignificação, na transfinalização. Um acredita numa coisa, outro acredita em outra. Está um sentado ao lado do outro na igreja. Chega a hora da comunhão, vai todo mundo comungar. Não é assim. Para que todos nós participemos da comunhão, nós temos que estar na mesma comunhão eclesial, que é a comunhão na fé, é a comunhão nos sacramentos e a comunhão na obediência aos mesmos pastores. Esse terceiro elemento não é um elemento secundário. Se alguém não está unido ao Papa, se alguém não está unido ao bispo, está fora da comunhão da igreja. Não é à toa que em cada Santa Missa o sacerdote diz o nome do Papa, diz o nome do bispo. Em latim nós dizemos Una cum Papa Nostro Francisco et Episcopo Nostro Ioanne Bosco. Una cum. Uma com o Santo Padre, o Papa Francisco, e com o nosso bispo, aqui na nossa diocese, João Bosco. Porque senão, a Eucaristia se torna avulsa. Se torna um elemento solto, fragmentário. Não pode ser assim. A unidade da igreja se realiza na Eucaristia. Mas não apenas a unidade. A santidade da igreja também. Por quê? Para receber a Eucaristia nós precisamos estar limpos de pecado grave. E não podemos ter pecado grave em nossa consciência. A igreja nos ensina que se alguém cometeu pecado grave, tem que se confessar antes de comungar. E o que acontece? Durante a Santa Missa, nós muitas vezes pedimos perdão pelos nossos pecados, crendo que o Senhor vai nos purificando em cada rito da Santa Missa, para que nós possamos recebê-la livres até dos pecados veniais. É por isso que nós temos o ato penitencial. Mesmo durante o Glória nós dizemos, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, etc., Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. É por isso que nós dizemos, depois do Evangelho, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, o sacerdote diz em silêncio. É por isso que
nós pedimos diversas vezes durante as orações que Deus tenha piedade de nós, que Ele tenha misericórdia de nós. Nós pedimos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas. Depois, no embolismo, livrai-nos de todos os males. E não livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado. Depois nós dizemos, Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. E mesmo na hora que nós vamos comungar, o sacerdote diz, corpo de Cristo, amém. No rito antigo, o sacerdote traçava um sinal da cruz com a hóstia sobre cada fiel, dizendo, corpo de Cristo te conduza para a vida eterna. Nós dizemos isso até hoje, de algum modo. Quando o sacerdote comunga, faz a comunhão sacrificial. Nós, em todos esses momentos, vamos pedindo a Deus que nos purifique, que nos lave, que nos santifique. E se nós comungamos com fervor, se nós comungamos com intensidade, a Santa Comunhão nos santifica. Santa Teresa dizia que bastaria uma única comunhão na vida para tornar um homem santo. Nós deveríamos comungar fervorosamente. Cada comunhão deveria ser mais fervorosa que a comunhão anterior, justamente porque nós estamos recebendo no sacramento da comunhão o próprio Cristo, que nos faz levar o amor ao ato, como dizia São Tomás. Claro, porque quando eu comungo, essa é a função da comunhão. Trazer Deus a mim para que eu possa amá-lo. Para que eu possa cobri-lo, por assim dizer, com o meu amor. O que é a santidade? Como ensina o Concílio Vaticano II, a santidade é a perfeição na caridade, no amor. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nós possamos receber a Eucaristia com cada vez mais devoção. Não sejamos como essas pessoas que comungam e já se distraem. E que nós entendamos que na celebração eucarística, Cristo continua edificando a sua igreja una, sua igreja santa, sua igreja católica e apostólica. E por isso, nós, até o fim dos tempos, teremos de viver do santo sacrifício do altar, com o nosso coração inteiramente devotado a Nosso Senhor. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude a comungar bem. Ela que recebeu o próprio Deus em suas entranhas, dando a Ele a humanidade, que ela nos ensine a receber Cristo em nós cada vez que comungamos, cada vez que visitamos o Santíssimo Sacramento, cada vez que participamos da celebração da Santa Missa. E então, queridos irmãos, nada irá nos apaixonar mais na terra do que participar vivamente do santo sacrifício do altar. Para um católico, este é um ponto inegociável. Eu não negocio a minha missa. Eu não vivo sem ela. Ela, para mim, é o que há de mais importante. E por isso, mesmo que eu tenha que me sacrificar, mesmo que eu tenha que andar muitos quilômetros desde que eu possa, mesmo que eu tenha que me deslocar de um jeito incômodo, nunca deixarei para trás o santo sacrifício de Cristo. Porque antes de subir ao céu, Ele nos mandou uma coisa: fazei isto em memória de mim. Que o Senhor nos sustente nessa mesma fé até o final das nossas vidas e que nos conceda tal compreensão que nós possamos conduzir muitos irmãos nossos à mesma fé, que todos eles também possam descobrir a riqueza da Santa Eucaristia e assim amar com paixão a Santa Igreja, sem a qual nós não teríamos Nosso Senhor todos os dias sobre os nossos altares, mas pela qual nós somos alimentados vivamente
por este sacrifício, por essa presença e por essa comunhão, até que Cristo mesmo nos leve para o céu.